Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos prontos mais uma vez para continuar aqui a nossa meditação na Palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição. Obrigado por sua companhia. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha feito. E ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Tema de hoje, deveres terrenos e resultados celestiais. Mais um embate de Jesus com os seus opositores, os fariseus, sacerdotes, escribas, doutores da lei, que estavam sempre à espreita, esperando Jesus cometer alguma falha, a fim de usar essa falha para enfraquecer sua influência diante do povo. Veja que os sacerdotes mandaram ir ter com Jesus alguns fariseus e alguns dos herodianos, para que apanhasse Jesus em alguma palavra. Veja a pergunta que eles fizeram no verso 14 do capítulo 12 de Marcos. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não ou devemos pagar? Você viu o perigo, a astúcia? Esse povo era perigoso, sabia como fazer as coisas, elogiaram Jesus, dizendo que ele era um mestre, que não se importava com a aparência do homem, mas ensinava segundo a verdade, Mas Jesus percebeu aí a hipocrisia. A pergunta deles foi para colocar Jesus em uma situação perigosa, belicosa com o Império Romano. Deve ou não se deve pagar impostos a César? Se Jesus dissesse que não, bom, isso seria um problema, porque ele seria acusado de rebelião e sedição contra o Império Romano. E as autoridades romanas poderiam prendê-lo e levá-lo cativo e até mesmo matá-lo. Jesus, verso 15, Jesus, percebendo a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E aí eles trouxeram uma moeda. Jesus perguntou: de quem é essa esfinge nessa moeda? Essa inscrição de quem é? E responderam: de César. Portanto, disse Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Em outras palavras, Jesus se livrou daquela armadilha, mas também ensinou um dever do cristão para com o governo vigente. Esse é um dever que nós precisamos aprender. Se nós estamos sob uma sociedade, devemos nos importar também em contribuir para com as leis dessa sociedade, desde que essas leis não firam as leis de Deus. Ellen White vai dizer assim, mas embora pacificamente sujeitos às leis da terra, deveriam ser primeiramente leais a Deus. A seguir, Jesus conta aí, Jesus enfrenta mais uma controvérsia, agora dessa vez com os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, porque aceitavam somente os 5 livros de Moisés, não aceitavam o resto, não acreditavam na ressurreição. E eles queriam colocar Jesus à prova. Senhor, uma mulher casou-se com um homem, segundo a lei de Moisés, se ela não lhe der filho, quer dizer, se esse homem casando com ela não ter filhos com ela e morrer, o seu irmão deve possuí-la, casar com ela, desposá-la, para suscitar a descendência do seu irmão. Então, ok, isso a lei diz, está lá em Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 5 a 10. Tá certo, está escrito lá. E eles contam aí uma história hipotética. Havia uma mulher que se casou com um homem e esse homem morreu sem deixar descendência. Veio o segundo irmão dele, casou-se com a mulher, também morreu sem deixar descendência. O terceiro, a mesma coisa, assim os 7. E por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, eles perguntaram. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem de entre os mortos, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 as desposaram. E Jesus, então, responde em 2 etapas. Primeiro, vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus.
Esse é um ponto. O segundo ponto é que na ressurreição não se darão em casamento, porém serão como os anjos. Né? E Jesus reafirma o poder de Deus em ressuscitar mortos. Você não conhece as Escrituras, porque vocês aceitam somente os 5 primeiros livros de Moisés, não conhecem as demais Escrituras? Mas também vocês não conhecem o poder de Deus, porque se vocês não acreditam na ressurreição, está dizendo que Deus não tem poder para ressuscitar mortos. Aí ele evoca o próprio exemplo de Êxodo, verso 26. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhes falou, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laboreai em grande erro. Bom, vocês acreditam somente nos 5 livros de Moisés. Então, vocês não leram Êxodo, não? Naquela parte da sarça ardente? Deus falou para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ora, nessa época, Abraão, Isaac e Jacó já haviam morrido há muito tempo. E ele diz, Deus não é Deus de mortos. Ora, se ele havia morrido, e ele falou, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, isso quer dizer que eles ressuscitariam, porque ele não é Deus de mortos, eles ressuscitariam. Isso é interessante, né? E aí ele termina dizendo, laboreais em grande erro, vocês estão equivocados, estão terrivelmente equivocados. Há sim ressurreição, porque Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Interessante, né? Meu querido amigo, querida amiga, o que nós podemos aprender com essas lições ou com essa história, essas histórias? Deus é o Deus de vivos. Haveremos de morrer nessa terra? Se Jesus voltar, sim, todos nós haveremos um dia perecer. A nossa vida, essa primeira vida que nós temos. Mas Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é a ressurreição, ele é a vida. Então não há como você, ou não há necessidade nenhuma de desespero ante a realidade de que um dia todos nós iremos fechar os olhos pela última vez. É verdade. Quando a gente perde alguém querido, a gente sofre, a gente chora, e alguns chegam ao desespero. A dor da separação é terrível, mas terrível, é terrível mesmo. Mas Deus é o Deus de vivos e não de mortos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Ele há de ressurgir aqueles que desceram à tumba ou desceram à sepultura crendo em Cristo. Jesus é incapaz de se esquecer daqueles que viveram lembrando dele. Não se esqueça disso. Jesus, quando voltar, vai dar a ordem aos seus anjos e vai dar a ordem àqueles que estão na sepultura, levantai-vos, como ele deu a ordem para Lázaro, quando estava ele 4 dias morto dentro daquele túmulo. Lázaro, sai para fora! E Jesus vai dizer a mesma coisa para todos os seus fiéis que estão descansando no pó da terra. E eles hão de ressurgir para receber a coroa da vida eterna. Que essa seja a nossa realidade, queridos amigos, se porventura fecharmos nossos olhos pela última vez, se porventura Jesus voltar, e eu creio que ele vai voltar antes da nossa velhice, porque Jesus está voltando, que nós possamos ver os nossos entes queridos que porventura já se foram, ressuscitados e vivos, junto conosco louvando o nosso Criador. Ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra e entender a Tua vontade acerca dessas questões da vida. Nos ajude, Senhor, a colocá-la no nosso coração e meditar nela todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa meditação. Aproveite bem aí o seu dia.